Adolf Hitler teve um filho ou não? Esse é um assunto bastante controverso, porque existe um candidato a filho dele e até hoje a alegação desse homem não foi totalmente refutada. Não é segredo que Hitler gostava de crianças. Ele era o tio Adolf para os filhos de seus principais ministros e inclusive era padrinho de alguns deles. Ele foi frequentemente fotografado e filmado com os filhos de Martin Bormann, Joseph Goebbels e outros figurões do governo alemão, especialmente em sua residência particular, o Berghof, na Bavária do Sul. As crianças também gostavam bastante dele. No entanto, não existe nenhuma evidência de que ele tenha tido um filho com sua namorada de longa data e que no final se tornou sua esposa, Eva Braun. Isso levou a muita especulação sobre a sexualidade ou sobre a saúde sexual de Hitler. Grande parte disso era obra de propaganda dos aliados que buscavam desmerecer o líder alemão por razões compreensíveis durante um conflito mundial. Mas Hitler teve um período em sua vida quando ele estava relativamente livre para fazer o que quisesse em relação a relacionamentos com o sexo oposto. A Primeira Guerra Mundial. Hitler serviu durante toda a Primeira Guerra Mundial como um soldado de infantaria na frente ocidental, passando grande parte desse tempo na França e na Bélgica. Durante os períodos fora da linha de combate, os soldados alemães desfrutavam de licenças nas pequenas cidades e vilarejos franceses e belgas, e inevitavelmente alguns deles tiveram relacionamentos com mulheres locais. Por isso, muitas crianças ilegítimas nasceram nesse período. Uma dessas crianças foi Jean-Marie Loret, nascido Jean-Marie Lobjoyer. Em 1948, quando sua mãe, Charlotte, estava em seu leito de morte, ela lhe contou algo surpreendente. Jean-Marie sabia que seu pai era um soldado alemão, mas ele não tinha outros detalhes. No entanto, Charlotte confessou que seu pai era ninguém mais ninguém menos que Adolf Hitler. Essa revelação foi tão chocante que a esposa de Jean-Marie supostamente o deixou logo depois. Mas Hitler poderia ter conhecido Charlotte Lobjoyer? De acordo com o historiador alemão Werner Masser, o relacionamento começou em 1916, quando Charlotte conheceu Hitler em Premont. O relacionamento se tornou físico e Charlotte seguiu a unidade de Hitler atrás dele por diversos lugares na França e na Bélgica em 1917. A irmã de Charlotte confirmou que ela realmente teve um relacionamento com um soldado alemão quando tinha 16 anos, mas ela afirmou enfaticamente que esse soldado não era Hitler. Ela o viu muitas vezes em 1917 e 1918 e seu rosto não se parecia nem um pouco com o de Adolf Hitler. Há também o problema da atitude de Hitler em relação às mulheres francesas. Ele era absolutamente contra a fraternização com elas e considerava que os soldados alemães que tinham relações com mulheres francesas não tinham nenhum senso de honra alemão. Além disso, é improvável que um soldado de baixa patente como Hitler, que chegou apenas ao posto de cabo, pudesse levar uma amante com ele quando sua unidade se movia. Talvez um ponto que tenha impulsionado essa história mais do que deveria seja o interesse de Hitler em mulheres jovens. Hitler só se interessava por mulheres bem mais jovens do que ele. Em 1918, Charlotte tinha cerca de 16 ou 17 anos, enquanto Hitler tinha 29 anos de idade. Mas alguns detalhes intrigantes sobre a família Loret durante a Segunda Guerra Mundial é a principal razão pela qual essa história não foi completamente descartada. Em 1936, Jean-Marie entrou para o exército francês. Quando o conflito mundial estourou, ele era sargento e foi capturado rapidamente pelos alemães, sendo libertado pouco tempo depois. Durante a ocupação alemã da França, Jean-Marie Loret, que tinha adotado o sobrenome de seu padrasto, trabalhou para a polícia francesa em um cargo de gestão. Ele afirmou posteriormente que conseguiu esse emprego por ordem de Adolf Hitler, mas não há evidências disso. No entanto, ele certamente ocupava uma posição muito boa na polícia quando tinha apenas 20 e poucos anos, o que não faz muito sentido, e seu relacionamento completo com os alemães nunca foi devidamente explorado e explicado. O próprio Jean-Marie afirmou na década de 70 que antes de ser nomeado chefe de polícia da cidade de Saint-Quentin, foi levado à sede da Gestapo em Paris e submetido a um longo interrogatório. Existe alguma evidência de que Hitler conhecia os Loret durante a Segunda Guerra Mundial? Mais ou menos. O leal tenente-coronel Heinz Ling forneceu algumas evidências. Ele esteve ao lado de Hitler diariamente de 1933 até a morte do ditador em abril de 1945. Após sobreviver à prisão soviética, Ling escreveu sobre seu serviço a Hitler. Em seu livro, ele afirmou que em 24 de junho de 1940, Hitler pediu a Heinrich Himmler para localizar Charlotte e Jean-Marie Loret. Não existem mais detalhes sobre a alegação de Ling, e ele não parece ter sido questionado sobre isso por jornalistas. Jean-Marie também afirmou que Hitler enviou dinheiro para sua mãe, Charlotte, durante a Segunda Guerra Mundial, mas novamente não há evidências para apoiar isso. No período pré-teste de DNA,
estabelecer a paternidade era um negócio muito mais difícil do que hoje em dia. A Universidade de Heidelberg realizou um teste de paternidade em Loré na década de 70, mas só pôde estabelecer com base em vários fatores, que no máximo, Jean-Marie poderia ser filho de Adolf Hitler. Naquela época, os testes de DNA eram bastante precários e imprecisos. Após um breve período em que virou uma celebridade internacional na década de 70, Jean-Marie Loré, pai de 3 filhos, morreu em 1985 aos 66 anos de idade. Novas tentativas para estabelecer corretamente a paternidade dele foram feitas. Em 2008, o jornalista belga Jean-Paul Mulders viajou pela Europa e pelos Estados Unidos para coletar DNA de parentes vivos conhecidos de Hitler. Ele obteve uma amostra de DNA de Jean-Marie Loré a partir de selos postais. Os testes de DNA mostraram que Jean-Marie Loré não era parente de Hitler. Em 2018, um canal de televisão russo conduziu uma entrevista com Philippe Loré, supostamente um dos filhos de Jean-Marie. Ele afirma ser neto de Adolf Hitler. Novamente, testes de DNA foram planejados, mas até agora nenhum resultado foi divulgado. Apesar do teste de DNA conclusivo feito em 2008 ter jogado terra em cima da possibilidade de Jean-Marie Loré ser filho de Adolf Hitler, algumas pessoas acreditam que ele possa ter sido filho do ditador, por mais improvável que isso possa ser. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Um comentário também, isso ajuda demais no canal começando. De segunda a sexta eu trago um vídeo novo pra você. Até a próxima, um abração.